pessoal, temos aqui vários temas da atualidade internacional. Eu não tive muito tempo para ver aqui nos últimos dias, infelizmente. Isto é como pode ser, não é como eu gostaria que fosse. Portanto, apela à compreensão daqueles poucos, mas bons que aqui vêm, mas cada vez mais e melhores, suponho. E então, pronto, hoje vou fazer aqui uma resenha outra vez das coisas que me chamaram mais a atenção esta semana. Uma das quais foi esta possibilidade de que, já aqui tinha falado do que está a passar na Líbia e do envolvimento do Egito na Líbia. Sobre esse caso, tem havido negociações, mas não tem havido ainda não está definido o que se vai passar ali, na realidade. Aquela zona eu acho que é bastante complexa e vai-nos trazer bastantes atualizações nos próximos tempos. E o Egito joga um papel crucial porque é ali o país mais populoso do Mediterrâneo Oriental e que está em crescimento populacional. E agora depara-se com um outro problema, ou seja, agora há a possibilidade realmente do Egito entrar em duas guerras. Guerra na Líbia, ainda por cima contra a Turquia, um membro da NATO, e abaixo, no sul, com a Etiópia. E porquê? Porque os etíopes deram-se ao luxo de fazer esta barragem, que é uma das maiores barragens do mundo, e a maior da África, maior do que Cabo Orbaça. E isto foi feito nos últimos anos de uma forma mais ou menos secreta, cheio de segredos, cheio também de pouca transparência, com a empresa italiana que fez esta barragem. Esta barragem é a grande barragem da Renascença da Etiópia e que vai dar realmente um grande avanço à eletricidade, à energia que o país precisa. E vai ter eletricidade até suficiente para poder vender para o Sudão, para o Egito, se o Egito se demonstrasse interessado, e para o Djibouti, que é aquele país pequenino ali, já na ponta, e que tem tropas italianas, tem tropas americanas, tropas inglesas e agora tem tropas chinesas. Também é um ponto super estratégico dali. É um país que tem poucos recursos, praticamente vende estas licenças para estas tropas todas operarem lá. E agora também vai ser um dos beneficiados com esta barragem. O problema é que esta barragem, que é feita no Nilo Azul, ou seja, lá em cima, antes de chegar ao Nilo, o Nilo mesmo do Egito, os egípcios e os sudaneses contestam, porque dizem, então os egípcios dizem, isto vai cortar 30% do caudal do Nilo e vai mandar para, como já tinha visto naquele episódio aqui atrás, que eu vou pôr aqui o link, que fala mais ou menos sobre a população do Egito. A população do Egito é de 100 milhões, mais ou menos. E no ano 2050 vai ser de 160 milhões. E ainda por cima concentra-se toda à volta do Nilo. E depois, isto vai depender muito do clima e das chuvas, mas também não foi tido em conta todo o plano do que os etíopes fizeram esta barragem, não teve em conta estas variações climáticas, pode haver estas alterações climáticas que façam chover mais ou menos. Isto não teve nada tido em conta e os egípcios então puseram mesmo uma queixa na ONU a dizer que isto vai supor centenas de milhares de pessoas que não vão poder cultivar e tudo o que vem por aí atrás, não é? Se esta barragem, que estava previsto ficar cheia em 15 anos, os etíopes vão nas próximas 2 semanas enchê-la, ou seja, vão concentrar ali a água toda no dique e vão, portanto, fechar a água aos egípcios e aos sudaneses. E claro, e isto com as consequências todas
que podem advir daí para a agricultura, para a eletricidade do Nilo, para esse grande lago que tem ali no sul do Egito, que também é que abastece o Nilo, que é o Lago Nasser. Também vai reduzir, não vai secar, mas vai reduzir bastante o seu fluxo. E isto vai ter consequências na demografia e consequências sociais muito grandes. E claro, o Egito para mim é um país que mete um pouco medo, porque na realidade o último presidente eleito era da Irmandade Muçulmana, e depois no Egito as coisas são feitas de uma forma muito estranha, quer dizer, assim, logo à primeira condenaram à morte 700 pessoas, a maior parte deles muito jovens, pequenos, novos, e recordo-me quando estava nas demonstrações que eram contra o Morsi, portanto era outro tipo de pessoas, eram pessoas que são pela convivência, pelo secularismo. Aqueles eram miúdos muito novos, é uma população muito jovem, mas do outro lado também, da Irmandade Muçulmana, tudo aquilo, tu estavas na demonstração tal, pum, 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 700. Até agora, desde que o Sisi tomou o poder, já foram condenadas 3.000 pessoas à morte. E o próprio Morsi esteve em tribunal, depois deu-lhe um colapso e morreu. Assim, enfim, uma coisa assim muito estranha. É assim como as coisas se tratam no Egito. Também houve aí um cineasta qualquer que fez um filme sobre o Sisi e também morreu na cadeia. Assim, umas coisas muito estranhas. Mas a verdade é que há uma população muito pobre que afeta a Irmandade Muçulmana. E imaginem se esses tipos tomam o poder, que não são os candidatos dos Estados Unidos nem da Rússia. E aquele país são 100 milhões de pessoas, não é a Síria com 26 milhões, não. E então, com aquilo que eu já vos tinha falado, com a Líbia ao lado, que é um instantinho para chegar à Itália, vejam o problema que se põe agora, fome no país, se esta barragem realmente for feita à revelia dos acordos internacionais, que é isso que o Egito acusa a Etiópia de estar a fazer isto de forma que, sem importar nada, sem ter falado com as partes. Havia um tal acordo entre o Sudão, o Egito e a Etiópia, que era patrocinado pelos americanos, pelo Mnuchin, o do secretário do Tesouro. Isto não andou em nada, ficou em águas de bacalhau, como se costuma dizer, e a verdade é que agora estamos mesmo próximo a que a Etiópia encha a barragem, ou seja, corte o fluxo do Nilo. Outro tema tem a ver com os artigos que eu li ontem, que tem a ver com a droga do Afeganistão, diz a sua produção e transformação, ou seja, da papoula, da plantação e da extração, transformação em droga, em heroína, no Afeganistão, até ser consumida, neste caso dos Estados Unidos. Isto é um artigo do Covert Geopolitics, e depois tem outro que eu fui na sequência, fui buscar mais informação. Tinha o Geopolitical Monitor, que também fala da heroína afegã, e depois acabei por coincidência quase, encontrar aqui um artigo sobre o caso brasileiro, que tinha a ver com aquele avião da primeira viagem do atual presidente Bolsonaro à Espanha, e da comitiva, um militar, que foi apanhado com 39 quilos de cocaína. Mas já lá iremos. Primeiro começamos pelo primeiro artigo. Isto é um artigo que vem na sequência da revelação dos Afghanistan Papers pelo Washington Post em dezembro de 2019, há meio ano, no qual se põe em evidência de que, com a invasão americana e da NATO em 2001, ou seja, vai fazer já 19 anos, e com a retirada dos talibãs, que tinham proibido o consumo, não só o consumo, até a plantação da papoula tinha sido proibida, e tinham reduzido em 90% a produção de heroína. Aqui há um negócio florescente, com que tem aqui dados. Eu vou pôr os links aqui de todos esses artigos, e aqui há um dado que é a da produção, a chegada destas tropas da NATO
em 2001 e depois, até dezembro de 2016, a subida de produção da heroína, que acaba nos bairros pobres dos Estados Unidos, nas populações imigrantes com menos recursos, heroinómanas. Não só a heroína, eu acho que o crack também é do ice, todas essas drogas são derivados, são opioides, são derivados do ópio. E tem subido muito tanto o consumo como a produção dos opioides desde o Afeganistão para os Estados Unidos. Para a Europa eu também diria, mas aqui não está neste artigo. E depois, o que é a conexão aqui interessante era, porque isto tudo sucedeu na mesma altura, a queda da Jugoslávia, e isso ficou um pouco já tratado no assunto, que eu vou pôr aqui o link sobre aquele livro espetacular de fotojornalismo sobre as consequências do que é a heroína, da papoula do Afeganistão em toda a economia mundial, mas ali é um ponto crucial, é o Kosovo, o desmantelamento da Jugoslávia, do exército jugoslavo, e a criação ali de um Estado fantoche, que agora trouxe, por acaso, semana passada, o presidente, que era o líder do UCK, do Exército de Libertação do Kosovo, agora para responder por crimes de guerra. E isto tudo debaixo do beneplácito da Europa e dos Estados Unidos. Quer dizer, 20 anos teve que se passar para começarmos a ver as evidências de tudo isto. Mas isso era só um caso, era sobre a passagem ali dos Balcãs para a Europa Ocidental da heroína. E neste caso concreto é sobre os números do Afeganistão e dos Estados Unidos. Está bastante bem documentado, há bastante informação, números, e fala aqui do envolvimento tanto da CIA como do Pentágono na economia do ópio, desde os anos 70 até à data, principalmente com a data fundamental, que é a partida dos soviéticos e a chegada dos americanos. No outro artigo do Geopolitical Monitor, há aqui um testemunho importante, que era do antigo embaixador britânico no Uzbequistão, este Craig Murray, que escreveu em 2007, já tem bastante tempo, 13 anos, escreveu no Daily Mail, que a economia afegã chegou a um ponto tal que pode produzir, e no caso da droga, exatamente isso, deixou de ser exportadora de matéria-prima, mas já de matéria transformada, e não em cozinhas, em pequenas cozinhas como antigamente, mas à escala industrial, em fábricas de ópio e de heroína. E aqui fala do papel dos britânicos com os talibãs, dos americanos com os talibãs. Isto tudo insere-se naquela história que eu já vos tinha falado, do problema dos britânicos, na guerra do ópio contra os chineses, naquela zona, e das consequências terríveis que isto teve para a juventude chinesa, e daí a revolta dos chineses contra os ingleses, e de tudo o que a história nos trouxe até agora. E isto está... O papel daqui criminoso tem um papel importante, que muitas vezes fecha-se os olhos, não se quer confrontar com a realidade, e ainda bem que há jornalismo e que há estes relatórios e estes testemunhos de militares, ex-militares, ex-agentes, ex-diplomatas, que trazem estas informações que são super importantes e que deixam-nos cristalinamente claro de como as coisas são. E aqui neste artigo do brasileiro, que é da Nova Resistência, que é uma página que eu sigo no Facebook, que eu não sei quem são, mas tem muito bons artigos e tem uma perspectiva um bocado também realmente portuguesista, tem um fundo de conexão entre Portugal e o Brasil, e por isso gosto muito dos artigos que eles escrevem. Depois eles têm uma abordagem que é adulta, não é aquela abordagem primitiva de esquerda e direita, não, vão muito além disso, e então, do ponto de vista ideológico, é interessante aquilo que eles põem, e é mais outra vez um artigo muito bem documentado, e em que eles começam por dizer que, meus amigos, há que ser realista, qualquer Estado, hoje em dia, qualquer Estado que se preze, usa o tráfico de droga
nas suas relações internacionais, normalmente para o financiamento de operações encobertas, operações que não podem estar nos orçamentos das embaixadas, são feitas com dinheiros também que não se sabe a sua procedência. É o que eles dizem aqui, é uma opinião que é contestável. Eu não acredito que todos os Estados estejam metidos nisto, que haja elementos em todos os Estados. É claro, há droga em todo o lado. Eles dizem aqui que a guerra contra as drogas é exatamente um chavão que é para levar a cabo interesses geopolíticos, normalmente do poderio americano. Hoje em dia, por exemplo, quando se fala que a Venezuela é um narco-estado, já aqui tinha algum momento. Então, sendo comunistas, como eles dizem que são, onde é que acaba esse dinheiro? Porque não tem convertibilidade um dinheiro num país comunista que não tem, que está avisado com sanções. Agora, claro, gostaria de saber qual é o papel da Colômbia. E o papel da Colômbia é a sua conexão direta com Miami, porque sabemos muito bem que a Colômbia aqui é o maior produtor de cocaína. Sobre a maior produção de heroína, já sabemos quem é que está por trás. Esses artigos deixam bem claro. Neste artigo brasileiro, eles falam do caso brasileiro, do atual governo, mas já remonta à ditadura militar, com alguns elementos de comando vermelho, de milícias, de jogo do bicho, de máfias de favelas, que são controladas desde cima. Portanto, aquela pequena delinquência que vemos, muitas vezes, não é mais do que para disfarçar o que está por trás. E isso fica bem visto também no filme do Tropa da Elite, número 2. O segundo demonstra a crua realidade do que é aqueles polícias depois confrontarem-se com a corrupção nos meios policiais. Também está bem visto pelo tal Lindsay, não é? E este artigo está muito bem documentado. Vou deixar aqui o link. Bom, por hoje fica já está longo, mas ainda quero falar aqui, mais dia menos dia, sobre a Argentina, porque a Argentina entrou agora numa fase de default, está em bancarrota, não pode pagar ao FMI. Como é que vai ser? Vamos ver, temos que falar sobre isso, sobre um pouco de história, mas isso fica para a próxima.